O futuro não espera. Ele é construído todos os dias por quem decide dar o próximo passo. No Centro Universitário ENIAC, a educação vai além da sala de aula. É prática, é inovação, é transformação real. Aqui, o conhecimento ganha vida desde o primeiro dia, com tecnologia e experiências que conectam você ao mercado. Você aprende com quem vive o mercado. Centro Universitário ENIAC. Seu futuro começa aqui. Por trás de cada empresa existem pessoas. Histórias, rotinas, desafios e muitas vezes sinais que passam despercebidos. Cuidar da saúde no trabalho não é só cumprir uma norma, é cuidar de vidas. Há mais de 25 anos, a Zuc está ao lado das empresas que escolhem fazer diferente. São mais de 150 mil vidas acompanhadas, com presença em todo o Brasil. Tecnologia e inteligência para simplificar, sensibilidade para entender. Zuc, Gestão Inteligente de Saúde do Trabalho e Riscos Psicossociais. Olá, estamos iniciando mais um programa Gestão em Pauta com Cláudio Luve, o seu programa executivo. O programa está indo ao ar todas as segundas-feiras às 20h30 no canal YouTube Gestão em Pauta com Cláudio Luve e na TV, às terças-feiras às 23 horas nos canais 8 da Vivo e 9 da Claro em São Paulo e todas as quintas-feiras às 22h30 no canal aberto 53.2 da Com Brasil TV, na Grande São Paulo. Quero primeiro agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, nossos parceiros, patrocinadores. E o tema de hoje é bem-estar como gerador de resultados nas empresas. Olha que bacana, pessoal! Estamos aqui com a Michele Davi. Ela é diretora de novas parcerias na El Hub, plataforma de bem-estar corporativo. Michele, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui no programa. Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço o convite, a Com Brasil TV, Gestão em Pauta. Muito feliz de estar aqui falando de bem-estar, um tema tão importante hoje em dia nas empresas, né? Poxa, é uma honra receber você aqui, que a gente vem conversando aí, né? E conseguiu conciliar sua agenda aí aqui com o programa. Poxa, gratidão mesmo, viu? Obrigada. Deu certo. Deu certo, é. E nós temos certeza que aqui você vai contribuir muito aqui com a nossa audiência, com a sua experiência. Falar um pouco aí da Well Hub, né? Uhum. Que inclusive eu ganhei aqui, pessoal, olha só que bacana. Ganhei um presente aqui, pessoal, da Well Hub. Olha só, hein? Gratidão, viu? Depois você fala um pouquinho desse brinde aqui, tá certo? Falo sim. Michele, fala um pouco sobre você, sua jornada. Perfeito, Cláudio. Eu estou no mundo corporativo há mais de 20 anos, né? Sou formada em publicidade, só que apesar da minha formação, eu nunca atuei, nunca fui publicitária. Sempre estive na área de novos negócios, de vendas, de parceria. E nessa minha jornada, eu já trabalhei no varejo, já trabalhei em indústria, já trabalhei em startup, já fui empreender. E nesses anos todos, eu tive 2 episódios que me fazem trabalhar hoje com muito propósito nesse tema de bem-estar. Que foi um episódio que eu tive síndrome do pânico, então, muito sério, anos em tratamento, Nossa. e um outro em burnout, né? Então, esses 2 episódios me fizeram refletir, pensar e entender como que as empresas hoje podem levar bem-estar aos seus colaboradores, que é super importante em épocas de digitalização, rede social, IA, né? Então, a gente não pode esquecer dos colaboradores. E o Well Hub, eu trabalho com esse propósito, com esse amor de levar esse bem-estar às organizações. E fala um pouco mais, qual o porte que a Well Hub atende, né? Detalhe mais aí, qual que é o trabalho que ela desenvolve nas empresas, porque isso aí é incrível, né? Ainda mais no mundo atual, né? Exatamente. Que se busca muito essa questão do bem-estar físico, emocional e até espiritual, né? Exato. Se pensar de forma integral, né? Fala um pouco mais. Exatamente. E esse é o nosso grande propósito mesmo, né? A gente democratizar o acesso de bem-estar a toda a população.
E nesse sentido, a gente atende todas as empresas. Toda vida conta. A gente fala que toda Sim. vida conta, né? Então, Todas são importantes, né? todas são importantes, todas as vidas contam. Então, a gente atua desde pequenas, médias e empresas de mais de 100 mil, 200 mil Uau! colaboradores. Então, nós estamos em todas as unidades de negócio. E lembrando que o Well Hub é o Gympass. A gente teve essa mudança de nome já faz uns 2 anos, justamente para a gente sair do ponto que todo mundo reconhecia como apenas academia É verdade. para um hub de cuidado, um hub de bem-estar. Que Então, dentro do Well bacana. Hub, você vai ter toda a jornada do seu cuidado, seja nutricional, seja atividade física, seja saúde mental. Então, todas as frentes você encontra no Well Hub. Então, o nosso trabalho aqui é democratizar o acesso para cada vez mais pessoas poderem utilizar o benefício. Que bacana. E nós estávamos conversando nos bastidores que a Well Hub, ela saiu para fora do Brasil, né? Sim, sim, é uma empresa brasileira, muita gente não sabe, nós somos brasileiros, tem 13 anos, 14 anos de companhia, então uma empresa, se você for pensar, pela inovação dela, nova, né? Mas ela já sempre foi pioneira nesse tema. E a gente já está em 13 países. A gente trabalha com mais de 6 milhões de colaboradores. 6 milhões? 6 milhões de Nossa. colaboradores aderidos à nossa plataforma, exatamente, Sim, sim. usando o benefício. E a nossa sede está em Nova York. Então, somos brasileiros, porém exportados, né? Que bacana. Muito bom. Mas isso mostra, né, a competência, a capacidade, né, de estar expandindo os negócios aí para fora, né? Exatamente, Isso aí, exatamente. isso E vendo é fantástico. que é mundial essa questão Sim. do cuidado e bem-estar, né, Sim, dos sim. colaboradores. colaboradores. Poxa, fantástico, fantástico. Ah, fala um pouco mais sobre o brinde que você falou para mim, que você me deu. Olha que presentaço, Essa gente. sacolinha, Cláudia, ela foi sucesso no Conar do ano passado. Filas e filas, horas e horas as pessoas enfrentavam para pegar essa sacolinha super famosa. E ela é uma graça mesmo. É fantástico. Gratidão, viu? Imagina. Então a gente pensou no tema aí, né, que é muito atual, Uhum. né, que a gente conversou, né, Michele? Então, para iniciar o bate-papo e ressaltar o tema, né, que foi sugerido, como transformar bem-estar em estratégia de negócios? Perfeito. O RH, por muitos anos, ele era um departamento pessoal, né? Ele não estava linkado às estratégias de negócio da empresa, então deixava de lado ali, né? É, Então, isso vem mudando, e isso mudou bastante nos últimos anos. Porém, é primordial que o RH transforme a cultura também, mas a cultura ela não se transforma sozinha, né? Então, o bem-estar ele precisa estar inserido numa cultura. Então, tem alguns passos necessários para que o bem-estar se torne estratégico. Sim. Né? Então, primeiro que o bem-estar ele não pode ser um benefício apenas. Então, a empresa vai lá, contrata o benefício e deixa. Não, ele tem que ser um benefício estratégico. Ou seja, a empresa vai ter alguma mudança, a empresa vai passar por alguma situação. Como que a gente cuida das pessoas que vão passar? Como que elas vão ser impactadas nisso? Tem que estar... A mesma forma que a empresa olha para o financeiro, ela tem que olhar na gestão de pessoas também. Sim. Né? Segundo, um programa de bem-estar ele não pode ser somente pontual. Ele tem que ser um programa contínuo. Então, não adianta fazer palestras nos meses coloridos, é bacana? Super bacana. Só que se você não promove de uma forma contínua o bem-estar, ele se perde, né? E o bem-estar contínuo é um líder chegar numa reunião, olhar nos olhos e falar, como que você está hoje? Como você está se sentindo? Esse colaborador já se sente Sim. cuidado no bem-estar, Sim. né? Outro ponto, o RH, ele tem KPIs. Então, assim como área de vendas, produção, operações que têm as suas metas, o RH também tem as suas metas, Sim, sim. né? Então, as metas são absenteísmo, presenteísmo, rotatividade, sinistro no plano de saúde. Todas essas frentes precisam ser acompanhadas com métricas. Então, o bem-estar, ele vai olhar para todas essas frentes, ou seja, transformando o RH em estratégico. Sim. Né? E nesse sentido, Cláudio, o bem-estar ele não pode ser um custo. Ele não pode ser percebido como custo. Por quê? Porque a gente tem essa rentabilidade acontecendo. Sim. Né? Porque tem várias frentes, diretas e indiretas, de custos que saem do RH, Claro, das com pessoas. certeza, sim, né? sim. E, por fim, a gente precisa ter o líder envolvido. O bem-estar não é somente do RH. O bem-estar, ele passa por toda a empresa.
Então, não adianta o RH estar lutando sozinho, enquanto você não tem um líder que Sim. seja embaixador, que seja um espelho do bem-estar. E é na prática do dia a dia, são em pequenos detalhes que a gente começa a transformar a cultura. Então, o bem-estar se torna estratégico para a empresa quando ele muda a organização, quando ele muda essa cultura de fato. Poxa, você citou um ponto aí importante, né? Não tem que ser enxergado como um custo, né? Porque, poxa, a gente sabe que quando o colaborador está bem, saudável, né? Ele vai produzir mais, Exato. vai entregar mais, Exato. né? Então, quer dizer, faz todo sentido. Isso é investimento. Exato. Investimento a curto, a médio e a longo prazo também. Perfeito. Né? Então, poxa, e a empresa que tem esse olhar, e como você falou, né? Tem que ter embaixadores, não é só o RH colocar ali, né? Implantar, mas não tem embaixadores, pessoas que realmente abracem a causa. Exato. Né? Então, quando você tem embaixadores nas áreas, isso com o tempo passa a ser até cultural. É uma transformação cultural. Não é isso? Exatamente. E existe uma pesquisa, Cláudia, que o Well Hub fez, chama Panorama do Bem-Estar. Nessa pesquisa, a gente viu que 89% dos colaboradores dizem performar melhor quando eles estão cuidando do seu bem-estar. E por que isso, né? Quando você faz academia, você não se sente melhor? É normal, né? É normal a gente se sentir melhor quando você cuida do seu bem-estar. Você tem um autoconhecimento. E, na verdade, os hormônios que a gente libera quando você está ali fazendo exercício, uma endorfina, a serotonina, a dopamina, ela te faz ter uma reação à pressão, reação ao dia a dia melhor do que o sedentarismo. Né? Quando você está sedentário, que você só recebe cortisol, que é o hormônio do estresse, você não consegue blindar o seu organismo. Então, o seu lado cognitivo, inclusive, ele vai ficar mais deficitário ali numa tomada de decisão, numa pressão. E, infelizmente, Cláudio, o Brasil tem 60% de sedentários. 60%? 60% do Brasil são pessoas sedentárias, ou seja, não se exercitam, não buscam um acompanhamento, um cuidado do bem-estar. E aí, quando você traz isso para dentro das organizações, você tem as pessoas que se exercitam, que cuidam do seu bem-estar, ou seja, que estão ali mais preparadas para um ambiente de pressão, mas você tem os sedentários, né? Que ali eles vão performar tanto quanto? Difícil, né? Difícil. Por isso que a gente diz que o bem-estar está completamente linkado à performance, né? A performance e resultado. E a empresa não vai olhar e falar assim, Michele, você não treina, você é sedentária, então eu vou diminuir sua meta. De jeito nenhum, né? Não existe isso. Vai ser cobrado tanto quanto. A questão é como que você se cuida e como que a empresa também provê recursos para isso. Isso é fundamental, né? Exatamente, porque a empresa ela faz parte e ela tem que fazer parte de dar esse acesso, uma vez que você tem ali o colaborador. E outra, Cláudio, hoje em dia, eu me empolgo falando, né? Hoje em dia, a gente vê que as gerações, elas não querem e elas valorizam o bem-estar tanto quanto o salário. Né? Então, você vai numa entrevista, a primeira pergunta, a gente tinha até um meme na época do Gympass, tem Gympass? Por quê? Porque é tão importante quanto o salário. Eles pesquisam antes. É verdade. Se a empresa promove bem-estar. Se a empresa não promove, pesquisa em vários canais, aquele colaborador não opta por entrar ali, seja o salário que for. Por quê? Depois você vai ter um turnover, né? Então, tá tudo muito linkado, né, Cláudia? O ambiente promovido pelo RH para o colaborador, ele se mistura. Sim. É tudo junto. Não dá para separar o pessoal e o profissional mais. Não dá. Não existe aí de separar a pessoa do profissional, né? Não. O que existe aí é um gerenciamento, né? Então, eu gosto de falar sempre isso. Então, por exemplo, eu sou o Cláudio Luve, o mesmo Cláudio Luve no profissional, no trabalho e em casa. Eu tenho que apenas gerenciar. Então, por exemplo, eu não posso trazer os meus problemas de casa para o trabalho e vice-versa. Então, isso é um gerenciamento, né? Do estresse, por exemplo, né? E quando você citou aí da questão de jovens, realmente, eles não estão atrelados só ao salário.
Não. Eles não estão atrelando só o salário receber bem, mas está no ambiente tóxico, Uhum. onde não tem ali, de repente, um reconhecimento, Uhum. né? Uma empresa que investe aí em saúde e bem-estar, né? Eles gostam muito Exato. de academia, né? Exatamente, exatamente. Então eles não ficam, eles vão embora. É uma geração que vem sendo mais saudável, Sim. cada vez mais saudável, né? Em grupos, Exato. é uma geração que se junta para correr, se junta para fazer Isso. exercício. Cada vez mais os exercícios em grupos, eles estão sendo procurados, Sim, né? sim. Então, super importante. E claro que a gente está citando aqui jovens, mas muitas pessoas também mais experientes também estão buscando esse Sim, equilíbrio. Sim, completamente, completamente. E mesmo porque quando a empresa não promove, seja para o jovem ou os mais experientes, esse ambiente, o que acontece? A rotatividade. Sim. Né? As pessoas elas não estão mais aceitando esse tipo de situação onde que somente é para a empresa e nada, né, para ela. A pessoa não, o colaborador ele não quer se sentir desvalorizado naquele ambiente, né? Um ambiente psicologicamente inseguro, por exemplo. E um dado muito interessante, Cláudio, não sei se você sabe, mas o Brasil é o maior país em taxa de turnover. É o maior? É o maior país. É o maior país na ansiedade, um dos maiores na depressão. Caramba. E no turnover. Nossa. Então, assim, os índices são muito alarmantes. A gente é quase o triplo dos Estados Unidos. Hoje a gente tem uma média de 3% de turnover ao mês de um colaborador. Claro, por N motivos. Mas quando a gente olha as empresas que têm um programa de bem-estar comparado a empresas que não têm, a gente vê uma retenção. Que bom. Exatamente, dentro da nossa faz pesquisa. Sentido. Faz sentido, porque o colaborador ele se sente inserido, né? Ele se sente mais engajado naquela empresa, naquele líder que ele está ali no dia a dia. E com certeza você tendo aí um plano, né, de saúde e bem-estar, um ambiente saudável, com certeza vai impactar nos números em relação ao turnover, como você falou, né? E também absenteísmo. Sim, que é faltas e atrasos, né? Sim, e o presenteísmo. Menino, muito. Isso é muito, muito interessante, porque só fazendo um contexto, né? O absenteísmo, para quem não é tão familiar, é aquele afastamento, né? Através de um CID, né? Então a pessoa se afasta pega um recibo no médico e se afasta por uma questão física, saúde mental, enfim, vários motivos. O maior percentual de afastamento hoje no Brasil, 80%, é de saúde física. Saúde física. Então, você está falando de uma lombalgia, doenças crônicas, mas 80% saúde física. 15% saúde mental. Então, a ansiedade, depressão, burnout. Então, já é 15% desse total. Cresceu 68% versus o ano anterior. Então, é um tema que vem crescendo muito nos afastamentos. Nossa! Então, quando a gente olha essas duas frentes, né, a gente vê que 95% dos afastamentos são situações em que a gente pode ajudar numa prevenção. Né? Então, um programa de bem-estar, quando a gente fala em atividade física, quando a gente fala em terapias e um cuidado, é preventivo. E hoje, um custo do absenteísmo, Cláudio, ele gira em torno de 1,5 salário a 3. 1,5 salário a 3? Do colaborador por mês. Nossa, é muito, né? É muito dinheiro. E aí, além dos custos... Já não basta os impostos aí, né? Imagina. Exato. E além dos custos, né, diretos que tem, aquele colaborador afastado, alguém vai ter que suprir. A demanda dele. E aí vai para onde a produtividade daquele time? Né? Aí fica todo mundo... E aí você não tem a produtividade acontecendo. Então, é um custo muito sério, é um índice muito sério. O Brasil, ele tem, que nem eu disse, né, uns afastamentos na questão de saúde mental maior. E quando a gente olha no presenteísmo, é um índice que não é tão tangível. Porque o que é o presenteísmo? É a pessoa que está ali trabalhando, mas não está. Ela não se afastou, mas ela também não está trabalhando, né? Por vários motivos também. E a gente tem uma média de 2 horas, numa carga horária de 8 horas, um trabalhador que está ali com alguma situação, ele deixa de trabalhar durante 2 horas daquele dia. É muito, né? E aí o custo desse presenteísmo, ele é o mais, ele é o mais complexo porque ele vem na produtividade, né? Então, os custos que a empresa tem
por não olhar ou não cuidar preventivamente, são muito altos. Sim, São sim. muito altos. Então, por isso que a gente fala do ROI, né? Então, o programa de bem-estar, ele não pode ser apenas um custo. Ele tem que ser olhado como um retorno de investimento Sim. da companhia. Que é o que você falou lá no começo. Ele tem que ser estratégico. É estratégico. É Senão estratégico. não faz sentido. É estratégico. Por isso que o RH é o que eu falo. A liderança, as organizações têm que olhar o RH, o cuidado com a gestão de pessoas, tal qual com a gestão de finanças, resultados. Porque é tão importante quanto quem está promovendo os resultados são as pessoas, Sim. né? Então, se elas se afastam, é uma avalanche, é uma consequência de situações, né? E quando você citou a questão do presenteísmo, que a pessoa tá lá, mas não tá, que você falou que são 2 horas, né, de perca aí, né? Uma pessoa nessa situação aí. Mas até pela minha experiência, porque eu também trabalhei em bancos multinacionais, e outras pessoas percebem. Poxa, o colega ali não tá colaborando, não tá rendendo ali o necessário, né? Então, caso alguém perceber, isso atrapalha um pouco. Eu acho assim que a gente fala muito de liderança, né, Cláudia? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar muito numa questão de liderança, de preparação da liderança, para que a liderança tenha um olhar também sobre o seu time, o seu colaborador. Se perceber qualquer situação, entender, chamar, acolher, para que ele possa Verdade. se sentir ouvido, né? Eu gosto muito do que a gente faz internamente no El Hub, que é o check-in emocional. Então, toda reunião que a gente entra, todo mundo do time faz um check-in. Como você está se sentindo hoje? E aí a gente começa a perceber quem está bem, quem não está tão bem. E aí, quando você começa a notar mudanças comportamentais, você chama aquele colaborador para uma conversa, dá um acolhimento, dá uma escuta empática. Isso é bem-estar, Sim, né? sim. Você está investindo seu tempo Sim. em prol do seu time. Sim. Então, é importante ter os embaixadores, os colegas percebendo, os colegas atentos para que possam dar um suporte. Porque muitas vezes as pessoas adoecem por falta de falar, né? De ter esse ambiente aberto para falar. Uau, você comentou uma coisa aí bem interessante, né? Desde isso que a gente falou aqui do presenteísmo, as pessoas perceberem, né? Perceber o ambiente. E aí, como você falou, o papel do líder ali, eu creio que não só do líder, mas de todos os colegas, né? Todos os colegas. Poxa, de repente a Michelle, ela chega todo dia alegre, brincando, mas de repente um dia ela tá um pouco triste. Exato. Um dia, 2 dias, não é normal. Exato. Poxa, vamos conversar com a Michelle. Michelle, tá tudo bem com você? Né? E claro, respeitando também o limite, né, tal, enfim, né? Sim. Porque às vezes tem situações que a pessoa não quer falar ali, né? De repente quer ter uma outra pessoa ali. Nesse cenário também é importante o que? A escutativa. Exato. Né? De realmente ouvir a pessoa, como você falou. Eu achei bem interessante, fica até a dica aí, ó, do checklist, que você falou, tem toda a reunião ali, vocês têm que falar como que tá naquele momento. Check emocional, E aí, para acontecer isso, também entra um ponto fundamental, confiança. Né? Então, para ter um ambiente seguro, quando há confiança, Michelle, isso é fantástico. Faz sentido? Total. É o que a gente chama de ambiente psicologicamente seguro, né? O colaborador, ele poder ser vulnerável, né? Ele poder trazer que ele não está bem. E nem todo mundo está bem. Não, claro. Né? E tá tudo bem não tá bem também. Nós até brincamos lá nos bastidores que a gente não é uma IA a ainda. gente não somos uma gente. Não somos um robô, uma IA. Somos humanos. Exato. Então, vai ter momentos que eu, Cláudio Luve, não vou estar bem. Exato. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Somos seres humanos. E o segredo aqui é reconhecer essa emoção. Exato. Né? É ter esse autoconhecimento, é saber o que você vai fazer. Quando eu não tô bem, o que eu faço? Eu vou treinar mais. Sim. Eu vou correr. Eu coloco meu fone e vou correr. Que bom! Mas esse autoconhecimento que a gente precisa ter. É importante, né, Michelle? E terapia também é super importante, né, Cláudio? Todos nós precisamos de terapia. Exato. E um ponto muito importante nessa questão do psicológico, né, da saúde mental, é que terapia, graças a Deus, não está sendo mais vista com tabu.
É verdade. E cabe a gente quebrar esse tabu. Os RHs Verdade, Michele. promovendo ações, falando, conscientizando que cuidar da saúde mental preventivamente, tal qual a saúde física Exato. preventivamente. Mesmo porque tem que ter esse ambiente psicologicamente seguro. Por quê? Porque eu ali não posso reclamar de um colaborador que não está bem, porque também eu posso um dia não estar bem. Exato, exato. Somos humanos. Né? Não existe um líder Superman ou uma Mulher Maravilha Não. com superpoderes. Exato. Temos as nossas fraquezas, então realmente se ajudar. Michele, o papo tá bom, deixa eu anunciar aqui nossos patrocinadores, tá certo? Com certeza. O Centro Universitário ENIAC, concursos de graduação e pós-graduação, presencial, híbrido e EAD, nota máxima no MEC. A ZUC Saúde Ocupacional, assessoria completa, especializada em segurança e saúde do trabalho. A ERG Life, corretora e administrador de plano de saúde empresarial. A Remunerada Consultoria, especializada em remuneração estratégica. E o RH Max, plataforma de recrutamento e gestão de pessoas com o uso da inteligência artificial. Pessoal, vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. O futuro não espera. Ele é construído todos os dias por quem decide dar o próximo passo. No Centro Universitário ENIAC, a educação vai além da sala de aula. É prática, é inovação, é transformação real. Aqui, o conhecimento ganha vida desde o primeiro dia, com tecnologia e experiências que conectam você ao mercado. Você aprende com quem vive o mercado. Centro Universitário ENIAC. Seu futuro começa aqui. Por trás de cada empresa existem pessoas. Histórias, rotinas, desafios e muitas vezes sinais que passam despercebidos. Cuidar da saúde no trabalho não é só cumprir uma norma, é cuidar de vidas. Há mais de 25 anos, a ZUC está ao lado das empresas que escolhem fazer diferente. São mais de 150 mil vidas acompanhadas, com presença em todo o Brasil. Tecnologia e inteligência para simplificar, sensibilidade para entender. ZUC, Gestão Inteligente de Saúde do Trabalho e Riscos Psicossociais. Olá, estamos de volta e o tema de hoje é bem-estar como gerador de resultados nas empresas. E estamos aqui com a Michele Davi, ela é diretora de novas parcerias na ELHub, plataforma de bem-estar corporativo. Pessoal, o bate-papo tá incrível aqui, ó, né, Michele? Muito bom. Muito bom. Michele, dentro de tudo isso que a gente vem falando, o que muda na empresa quando realmente o bem-estar vira prioridade? Porque uma coisa é você ter ali no quadro, mas e quando vira realmente prioridade? Exato. O Cláudio, então, quando a empresa promove, né, o engajamento para o bem-estar e que aquilo não é apenas um benefício plugado perante um cardápio vasto de benefícios que a empresa pode oferecer, e sim, e tá inserido no dia a dia, tem 3 frentes de muita mudança que a gente vê, que são os números, né, são os custos. E o que são esses custos? A gente reduz o absenteísmo em mais de 34%. Então, a gente fez uma pesquisa em que a gente vê os usuários ativos do ELHub versus usuários não ativos no ELHub. E a gente viu que esses usuários, esses colaboradores que estão ali se exercitando, fazendo exercício, fica menos afastado, 34% menos afastado. E, consequentemente, eles usam menos o plano de saúde. Então, sinistro do plano de saúde. Sim. Né? E a questão da produtividade e rotatividade. Então, a gente também faz uma retenção através do benefício em 30%. Então, quando a gente olha essas frentes que saem das empresas, né, de uma forma que muitas vezes e muitas delas não tem mensuração do impacto no ano, a gente tem esse impacto acontecendo quando a empresa promove o bem-estar. O segundo ponto é a cultura, né? Então, o colaborador, que nem a gente falou um pouquinho no começo, numa entrevista, para você, né, um processo seletivo, para você contratar alguém, as perguntas são:
como que a empresa está no bem-estar, Exato. né? E ela procura, hoje tem várias frentes de acesso e o colaborador leva muito isso em conta, tal qual o salário. 89% leva em consideração essa questão do benefício. Então, quando a gente vê uma mudança cultural numa contratação e numa retenção, os colaboradores, eles se engajam. Exatamente. E eles produzem mais, porque eles veem que eles estão acolhidos, eles veem que a empresa cuida deles, que está inserida no dia a dia. Não é só uma cobrança de metas, Sim. não é só um número, né? A empresa se importa, e se importa de verdade. E, por fim, a vida das pessoas. Né, o impacto que você traz na vida das pessoas. A gente tem relatos e depoimentos, Cláudia, que são extremamente emocionantes de como que a gente mudou a vida de pessoas, muda vida de famílias. Porque o nosso benefício do Well Hub, a gente consegue colocar os dependentes também. Né? Sim. Então, a gente sabe que tem um pai e uma mãe que estão sem tempo. Eles vão fazer o quê? Uma atividade em conjunto numa academia, deixa a criança numa natação e vai fazer um treino, no final de semana vai jogar um beach tênis. E tudo isso dentro do nosso recurso, né? De bem-estar, de atividades físicas em conjunto. Então, tem vários relatos e a gente precisa olhar para um lado também, que é a saúde realmente crônica da população, né? Então, a gente tira a população do sedentarismo. Então, esse número é muito legal, a cada 3 pessoas que entram no Well Hub, 2 nunca não faziam atividade física antes. Então você fala, caramba, como a gente está democratizando e dando acesso às pessoas. Isso vai melhorar o quê? Uma obesidade, uma hipertensão, doenças crônicas. Então a gente traz uma saudabilidade para a vida das pessoas e seu entorno. Sim. Né? Porque que é coisa mais bonita do que o filho olhar para os pais como espelho e falar, ele se cuida, ele se alimenta bem, ele faz exercício. Certamente essa criança está sendo criada num ambiente saudável e vai se tornar um adulto saudável também. Que bacana, isso aí não tem preço. Viu? Não tem preço. Quando você falou de vidas, né? De histórias aí, você citou uma coisa bem interessante, né? Primeiro que realmente é algo que é prioridade, essa preocupação com o bem-estar, não ficar ali no quadro já é uma grande diferença, né? E você citou uma coisa que ali no processo de recrutamento, a empresa contrata as pessoas, mas as pessoas também contratam a empresa. Isso. Então, tudo que você falou, a pessoa vai avaliar mesmo o ambiente, né? Se tem ali os benefícios. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que faz todo sentido, Michele, até que dica aqui para nossa audiência, que quando uma pessoa vai entrar numa empresa e aquele benefício é estendido para a família, isso não tem preço. Porque hoje as pessoas se preocupam com a família. Então, poxa, isso é fantástico, de a minha família poder usar ali aquele benefício. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E o engajamento e a adesão cresce muito. Sim. Cresce muito, Cláudia. Então, e todas as outras frentes também, né? Exato. Se torna uma família saudável e psicologicamente saudável também, né? Porque como a gente também tem terapias, a gente tem programas de autocuidado e financeiro, nosso ecossistema Financeiro também. também. E hoje o que mais pega é o financeiro, né? Exato. Se a pessoa está ali endividada, isso vai impactar negativamente no trabalho. Vai. A mente não para. E aí vem o presenteísmo que a gente tinha comentado, né? Porque ela tá, mas a mente está lá na dívida. Tá na dívida. E os vícios em jogos online? Isso como é o que está aumentando. Os RHs estão com uma dor muito grande nesse sentido de como lidar, né, com o endividamento hoje dos colaboradores. Então, dentro do Well Hub, também tem nossos aplicativos de parceria para educação financeira, de como que a pessoa pode se educar financeiramente. Isso é interessante. Então, é super interessante, porque a gente vê todas as frentes de cuidado acontecendo num hub, né, que nós oferecemos. E isso replica para dentro de casa, não tem a menor dúvida. Isso é uma educação para os nossos filhos, né? Para as gerações que vêm agora. Sim, sim. Então, detalhe então melhor o serviço tem. Então, tem a parte financeira, tem terapia, isso? A gente tem um ecossistema que vai envolver É o hub.
O El Hub tem um ecossistema que ele vai envolver a parte de saúde física, e nessa parte de saúde física a gente tem os nossos aplicativos de exercícios físicos, né? Então a gente tem parceiros que a gente chama de plano digital, então você pode em casa fazer algum exercício. Poxa, eu não estou com tempo, tenho meia hora só para treinar, tenho 20 minutos. Entra num aplicativo, tem uma IA dentro do nosso programa, do nosso sistema, onde o colaborador fala, olha, tenho 15 minutos para treinar, eu quero foco inferior, né, nos membros inferiores. A gente consegue trazer para ele, através da IA dentro do app, o melhor treino para aquele momento dele. Então, a gente foca muito na atividade física. E, obviamente, a gente tem os parceiros físicos, as academias, os estúdios, né? Então, vai de yoga, pilates, academias tradicionais. Enfim, nós temos a maior capilaridade de parceiros de academia do Brasil. Então, a gente tem muitos... Do Brasil, a gente tem mais de 50 mil parceiros. Então, estamos do Iapoque a Chuí, literalmente. E aí, a gente tem a parte de saúde mental, né? Então, a gente tem os nossos aplicativos parceiros de saúde mental. O El Hub, ele tem um outro programa estritamente focado na saúde mental, que é o WELS. O WELS, ele é o nosso ecossistema 100% dedicado à saúde mental, que as empresas, de fato, estão procurando muito, não só por conta da NR01, né, que ela vem agora, assim, trazendo esse tema, né, do mapeamento, do cuidado, do plano de ação para a saúde psicossocial, né, da empresa, mas a gente oferece também dentro do nosso ecossistema. E tem a parte nutricional, então são vários aplicativos de nutrição. Eu acho muito fantástico. Serviço completo aí. Cláudio, eu vou lá, almoço, tiro uma foto do meu prato, ele já calcula exatamente quanto tem de proteína, carboidrato, e assim, eu Não acredito. Já calcula. Você manda ali a foto e aí ele já calcula, já vê quanto que eu tenho, se eu estou ultrapassando o meu limite diário. Então, você tem toda a parte nutricional, inclusive planos com acompanhamento de nutricionista. Então, é um serviço completo. Sim. E a gente tem a parte dos outros cuidados, digamos assim. Tem aplicativo da saúde na mulher, tem educação financeira, tem aplicativos para diminuir vícios, então... para parar de fumar, por exemplo. Então, é um hub, né? Por isso que o El Hub, né? A gente saiu do Gympass Passe de Academia, que ficou lá atrás, e hoje a gente se posiciona, de fato, como um hub do bem-estar. Isso é fantástico, né? Exatamente, exatamente. Tem até eu gosto muito, né, de fazer uma meditação na hora de dormir. Você coloca um aplicativo... Você escuta uma meditação de 5, 10 minutinhos antes de dormir, você já dá aquela relaxada. Tem um aplicativo de sono maravilhoso, que é o Sleep Cycle. Esse eu preciso, Olha, eu já... Você consegue... Preciso dormir melhor aí. Você consegue mensurar, ver como está a qualidade do seu sono. Que bacana. E aí você recebe um relatório diário e depois é acumulado de 7 dias para saber como que você está, quais são as dicas para você melhorar o seu sono. Então, Cláudia, a gente oferece... Michele. Exato. E é para um autoconhecimento, Sim. né? Então, ali você responde, poxa, o que fez o meu sono ser diferente? Eu fui dormir tarde, eu fiquei nas telas, eu fiz isso, fiz aquilo. Então, eu sei que isso impacta o meu sono. Então, eu vou ajustar isso daqui. Então, a gente vem aí como essa inovação, né, no mercado, que é cuidar de todas as frentes da saúde do colaborador. E com certeza, como a gente já vem falando, isso vai ajudar muito ali, até na retenção mesmo de pessoas. Exatamente. Porque a pessoa vai entender, poxa, eu estou com um benefício fantástico, é estendido à minha família, né? Poxa, isso aí faz todo sentido para o negócio. Então, isso aí não é custo para a empresa, é investimento. Total. A gente falou aqui desde o começo, né, Michele? Isso é investimento. É investimento. Porque, poxa, se eu dedico ali um ambiente, momentos de bem-estar, de orientação, de conscientização, e com essas maravilhosas ferramentas que tem aí, poxa, aí vai depender da pessoa também, né? Se cuidar, né? Exato, utilizar, ir atrás, né? A empresa faz o papel dela, mas a pessoa também precisa ter ali a autorresponsabilidade e buscar ali também fazer uma atividade física, né? Exato. Uma meditação, como você bem falou. E você sabe o que é legal, Cláudia, nesse ponto de a pessoa sair dessa inércia, dar o primeiro passo. Dentro do aplicativo tem um lugar que você faz desafios.
Então, uma área de uma determinada empresa pode fazer um desafio com a outra área. Por exemplo, marketing vai desafiar vendas. E aí todo mundo entra no desafio e a cada check-in na academia, a cada passos contados, vai contando pontos. Que legal! E aí vem o ranking. E isso é uma competição saudável, Sim, né? é saudável. Da pessoa sair daquele sedentarismo, precisava de um empurrão. E a partir do desafio, ela entra no mundo ali da saúde física. Sim, acaba sendo incentivos, né? São incentivos. São incentivos. Isso me lembrou da gamificação. É isso. É isso. Sem busca de resultados, de metas. Exato. Então, a gente faz muito engajamento com as empresas através de gamificação, através de campanhas, através dos próprios recursos do aplicativo, que são os próprios desafios. Então, sempre a gente está movimentando. Por quê? Porque cada momento a gente vai pegar um colaborador numa jornada. Sim. Né? Uma pessoa que nunca considerou e agora ela está com um problema de coluna que ela tem que fazer um exercício. Poxa, vou aproveitar essa campanha que está tendo aqui, eu vou entrar, porque vai que eu ganho e tal. Então, a gente sempre... um incentivo, né? É um incentivo. Então, a gente tem todos os recursos do nosso lado para promover esse engajamento e a gente tem a parceria do RH para executar esse planejamento, Sim. né? Então, é muito importante que o RH se engaje para isso também. Assim como as outras áreas, né? Sim. E o RH ali é o centro, né? O início, né? Uhum. Como você bem falou no começo. Antigamente era o DP, hoje o RH tem que ser mais estratégico. Exato. Até aqui para a sua audiência entender que o RH hoje é estratégico. Exato. Tem que enxergar como estratégia, né? E realmente colocar a mão na massa ali e trabalhar ali até a cultura em relação a isso. Agora, dentro disso tudo, Michele, então a empresa lá implantou lá os benefícios e tal. Na prática, além do RH que tem que ser estratégico, como que deve agir os líderes no momento que está sendo implantado esses benefícios na empresa? Né? Como que isso funciona na prática ali? Qual que é a orientação que vocês dariam para essas pessoas? Cláudia, é super, super, super importante ter a liderança engajada. Porque assim, a liderança, ela tem um papel tão fundamental que ou ela engaja, ela tem o poder de ou ela engaja ou ela desengaja completamente. Né? Então, se ela engaja, ela fala, ela promove o tema, ou seja, e ela lida como ela sendo o exemplo, né, do tema, a gente tem esse dado de 50% a 60% de adesão do benefício quando o líder está engajado. Agora, quando a empresa tem o programa e o líder é completamente desengajado, e eu digo desengajado não só do benefício, mas da questão de bem-estar, né? Ou seja, ele não cuida dos colaboradores, ele ultrapassa os limites ali de horários. Não adianta você promover um bem-estar, sendo que na prática ele está promovendo o contrário. É verdade, Michele. Né? Então existe muito dessa questão. Que nem eu falei, o bem-estar, ele está em vários detalhes pequenos do dia a dia, né? Eu tenho um líder, que ele é incrível, em que às vezes eu faço one-on-one com ele está onde? Na academia, né? Então, por que isso? Porque é o bem-estar dele, é o momento que ele pode e que eu me sinto à vontade. Se um dia eu falo assim, não, hoje eu não tô legal, vou fazer um treino agora, mas eu vou fazer uma reunião da academia, tá tudo bem, né? Então, a gente promover isso. O líder é muito fundamental. E a gente fez um lançamento, Cláudio, num grande cliente de mais de 100 mil colaboradores e a gente começou pela liderança. Então, a gente começou pelo líder, o líder fazendo um vídeo, falando do benefício, promovendo o benefício. E aí, a gente foi cascateando para as lideranças médias. E quando chegou na base, os colaboradores já sabiam, já estavam engajados no tema. Então, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É o espelho, né? Sim. Tem que começar de cima, né? Para tudo dar certo dentro de uma organização, tem que começar de cima. Tem que acreditar lá em cima. Tem que acreditar lá em cima. Exatamente. E aí a gente volta no RH estratégico, né? Quando a liderança olha o RH, como falou assim, não, eu vou cuidar das minhas pessoas. Aí é uma mudança cultural mesmo. Eu vou olhar para minhas pessoas assim como eu olho para todos os meus outros KPIs. Exato. Né? Porque quem
quem vai fazer a empresa acontecer Exato. são as pessoas. E aí o RH é importante por quê? Porque também ele vai ter as estatísticas, os números, que são os indicadores, para mostrar para a alta liderança. Olha aqui os resultados. Exatamente. Porque Exatamente. o RH tem que trabalhar com os números, né? Isso é estratégia. Exato. Não atuar pelo achismo. Eu acho. Não. Não. Tem que chegar na autoliderança com números, com dados, com base. Aí lá o pessoal lá em cima, opa, então tá fazendo sentido. Exatamente. Seria por aí, né, Michele? É por aí. O RH sai daquele lugar de coadjuvante para protagonista. Sim, né? sim. Porque por qualquer questão ali de mudança estratégica que a empresa tem que tomar decisões, quem vai fazer isso acontecer são as pessoas. E como que você vai dar de contrapartida aquela situação, né? Pro cuidado ali dos colaboradores. Então, mas um lado bom, Cláudio, que eu vejo bastante mudança já desse comportamento. Que bom. Começou pela dor, né? Não, tudo começa pela dor. Começou pela dor. O que eu escuto das empresas, Michele, eu preciso de vocês porque eu não estou conseguindo contratar, não estou conseguindo reter. Então, assim, quando começa a identificar a dor, a gente consegue atuar de uma forma mais efetiva. É verdade. A questão é que muitas empresas não sabem qual é a dor ainda, né? Então, ainda tem um caminho que a gente vai em conjunto identificar qual é a principal dor em que a gente pode ajudá-los, né? Mas começa pela dor. Começa... e não deveria, né? Exato. E aí é importante reforçar, né, Michele, que isso é trabalhar, isso, você já citou isso aqui no nosso bate-papo, mas é importante reforçar, isso é prevenção, é preventivo. É preventivo. Não deixar essa dor acontecer para depois buscar lá o L-Hub, por exemplo. Exato. É tentar antes. Exato. Antes já temos um benefício desse já para evitar. Ainda mais agora com a NR1. Justamente. Né? Porque agora, né, a NR1 está já sendo muito falada aí, que tem que ter essa preocupação com o bem-estar mental mesmo, ali, com a saúde mental. Então, poxa, então tendo um serviço como esse, um benefício como esse, já vai ajudar. E muito. Por quê? Porque a NR, essa atualização do psicossocial, nada veio à toa nesse momento. Foi dados índices de crescimento de afastamento. Né? Então, quando a gente olha um ano contra ano, 68% de aumento de saúde mental, atrelado à saúde física, que já é 80% ali na questão. É muito alto. É muita coisa. Então, assim, como que a gente pode prevenir? Né? Como que a gente pode atuar na prevenção? E o L-Hub, ele entra nesse sentido preventivo. Né? Porque a NR, a atualização, nada mais é do que um pedacinho psicossocial, mas ela tem os outros olhares. Ela tem o ergonômico, físico, biológico, químico e o psicossocial. Então, a gente consegue, através de um programa de bem-estar, mitigar os riscos, né? Prevenir esses riscos. Mas, de novo, o governo veio para colocar aquilo, por quê? Porque tá ficando caro para ele. É verdade. Né? Ele não quer pagar essa conta sozinho. Então, vamos colocar a responsabilidade aqui na empresa para fazer esse mapeamento. Então, não é à toa mesmo. E voltamos a falar que as empresas não têm que também achar que, até falando em NR1, não achar que é custo também. Não. Porque a NR1 é positivo para a empresa. Exato. É o momento que ela vai identificar o que está acontecendo. Exato. Né? De tudo que a gente vem falando aqui, dessa questão do bem-estar. Exatamente. Então tem que enxergar aí a alta liderança que isso não é um custo, NR1 não é custo. É um investimento, que eu falei no começo, a curto prazo já, a médio a longo prazo. Exatamente. Né? E para a gente ajudar as empresas nessa questão do mapeamento, porque tem muita empresa ainda, a NR vai entrar em vigor agora. Né? Agora em maio e na última semana e para a gente ajudar as empresas que ainda não fizeram mapeamento ou que estão meio que perdidas de como fazer, a gente incluiu isso dentro do L-Hub. Então, dentro do L-Hub, a empresa, o RH, o administrador, consegue disparar um mapeamento psicossocial para toda a organização. Que bacana! Então, a gente já entra com essa novidade também, que é ajudar mais em uma frente dos RHs, que é o mapeamento. Então, ele dispara
os colaboradores respondem, em questão de minutos, ele já tem o mapeamento dos riscos conforme a severidade e probabilidade ali do que a gente tem no HSE, que é a metodologia que a gente usa. Sim. Então, assim, tá tudo envelopado, né? E o Well-Hub entra como plano de ação. Então, não tem mistério, sabe, Cláudia? A gente precisa olhar para o bem-estar das organizações e dos colaboradores. Sim, sim. Não tem mais como fugir disso. Não tem como fugir mais, não tem como fugir mais. Não dá pra, que a gente tá falando aqui, não adianta esperar o problema acontecer, estourar lá, ainda mais que agora cair nenhuma multa vai ser caríssima aí, vai ter mais problema na empresa, né? E as pessoas estando bem, é um meio de retê-las, como a gente já vem falando, né? Estendendo isso aí, a família também vai ajudar muito, porque o profissional também se preocupa com a família, ali com a esposa, com os filhos. E isso aí ajuda em todos os sentidos, né? Exato. Que já vem falando aqui. Exatamente. Michele, uma pena, mas o programa está indo para os minutos finais, né? Ai, tava tão bom. Passaria os Se dias deixar, falando não é aqui. verdade? E é um assunto tão gostoso. E quando você fala, Michele, os seus olhos brilham. Ah, eu sou apaixonada por esse tema. Eu sou apaixonada. E eu acho que que nem a gente falou que vem da dor, né, Cláudia? Então, acho que é por conta disso, sim, né? Sim. Por eu ter passado por situações no mundo corporativo. Exato. Em que eu vi que eu era ali, né? O ambiente não estava sendo cuidado, os colaboradores. E quando você tem a sua saúde afeta, você para, reflete e você redireciona, Sim. né? Hoje eu tenho um propósito absurdo, que é impactar vidas, né? A minha empresa impacta vidas e não tem coisa melhor do que você entrar numa reunião e falar assim, quantas vidas eu vou impactar hoje, né? Então, para mim, é a paixão mesmo de dia a dia. Não posso nem falar que é trabalho. Não, é verdade, E a gente falou, eu vou te falar aqui um tema aqui que já daria um outro bate-papo, que isso aí tem a ver com o propósito, né? Então, o seu propósito está alinhado com o propósito da empresa. Totalmente. Por isso que você, de repente, tem essa paixão, trabalhar mais feliz para poder... E mesmo porque você já passou pela dor. Uhum. A melhor coisa para a gente ensinar algo, ou transferir, ou transmitir alguma coisa, é ter vivenciado. Falar com propriedade. Com né? propriedade. Isso aí não tem preço, né? Mas assim, até aproveitando aí, você vai deixar as suas considerações finais, depois você reforça aí, porque alguém vai querer trabalhar na Well-Hub também lá. Ah, sim, gente, eu recomendo. Então, deixa aí as suas considerações finais e reforça as redes sociais suas e da Well-Hub, até para quem tiver interesse lá e de repente, né, se cadastrar para uma vaga, né? Fique à vontade. Perfeito. Pessoal, o LinkedIn do Well-Hub está sempre atualizado com as vagas disponíveis. Se cadastrem lá. Se quiserem me mandar no meu privado do LinkedIn, para que eu possa também dar um suporte, uma ajuda, é Michele_Davi, se eu não me engano, senão Michele Davi, Well-Hub, vocês vão me achar, 2 L's e E. Então, eu recomendo bastante vocês olharem, as vagas são sempre atualizadíssimas. No Instagram, eu tô como Michele_Davi, com demudo no final, _ ou Midavi_Well-Hub, que eu fiz esse canal justamente para a gente falar bastante de saúde mental, saúde física e como ajudar as empresas. Exatamente. Poxa, muito top bom. Demais, viu? Pessoal, então assim, fica aí a dica, né? Você que quer ter uma empresa aí saudável, pensar em ter esse benefício que faz toda a diferença, né? É você pensar aí na saúde física, mental, né? E emocional, né? Que inclui tudo isso daí também. Então, entre em contato com a Well-Hub, né? E você quer, de repente, trabalhar lá, entra lá e, né, se candidata às vagas lá. Michele, poxa, você precisa voltar mais vezes, hein? Eu volto, só me você chamar, é incrível. Cláudio. Eu acho que dá pra rolar vários temas aí com você Vários aí, papos. né? E você desenrola, né? Você tem paixão pelo que fala. Eu não paro de falar. E é isso que o nosso programa precisa, né? De pessoas assim, tá certo? Gratidão, viu, Michele? Obrigada pelo convite, Cláudio. E, gente, o bem-estar não é mais luxo. Não é mais luxo, é estratégico. Então, RHs, olhem para o bem-estar dos seus colaboradores, para que vocês possam ser estratégicos internamente e sim trazer resultados para a empresa também.
Uau, fantástico! Maravilha, Michele. Quero também aí novamente agradecer a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, o Centro Universitário ENIAC, a ZUC Saúde Ocupacional, a EG Life Saúde Corporativa, a Remunerar Consultoria e o RH Max. Eu estou nas redes sociais, no LinkedIn, Cláudio Luve, e no Instagram, Cláudio Luve Oficial. Eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal! O futuro não espera. Ele é construído todos os dias por quem decide dar o próximo passo. No Centro Universitário ENIAC, a educação vai além da sala de aula. É prática, é inovação, é transformação real. Aqui, o conhecimento ganha vida desde o primeiro dia, com tecnologia e experiências que conectam você ao mercado. Você aprende com quem vive o mercado. Centro Universitário ENIAC. Seu futuro começa aqui. Por trás de cada empresa existem pessoas. Histórias, rotinas, desafios e muitas vezes sinais que passam despercebidos. Cuidar da saúde no trabalho não é só cumprir uma norma, é cuidar de vidas. Há mais de 25 anos, a ZUC está ao lado das empresas que escolhem fazer diferente. São mais de 150 mil vidas acompanhadas, com presença em todo o Brasil. Tecnologia e inteligência para simplificar, sensibilidade para entender. ZUC, Gestão Inteligente de Saúde do Trabalho e Riscos Psicossociais.